Temos o Donald Trump, que estava praticamente a implorar que recebesse o Nobel da Paz por estar a tentar contribuir pela paz na faixa de Gaza, também na Ucrânia, mas se formos ver nas pequenas políticas que ele vem implementando, não é contribuir pela paz. A falta de confiança nas instituições é hoje uma das maiores ameaças à paz? Temos mais pessoas a apontarem o dedo ao que as pessoas têm diferente. Qual é o papel da tolerância na construção da paz? Os Estados Unidos podia facilmente conseguir parar um desses conflitos, mas quem está a vender a maior parte dessas armas é os Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia o caminho passa pela força de vontade, porque formas de fazer há. Será realmente possível alcançar a paz mundial? Sou Beatriz Varela e estamos aqui para mais um episódio de Questões que Importam. Olá a todos, hoje trazemos um tema que nos desafia a pensar no mundo em que vivemos. A paz, a justiça e o papel que cada um de nós pode ter na construção de sociedades mais equilibradas e inclusivas. E para esta conversa tenho o prazer de receber um convidado muito especial, o Edson da Veiga. Para quem não sabe, o Edson é mestre em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico e tem-se destacado como investigador em tecnologias emergentes, como o blockchain e o Web3. Além disso, é um verdadeiro líder nato. Foi presidente da União de Estudantes Cabo-Verdianos de Lisboa, revitalizando a associação e promovendo o diálogo intercultural entre mais de 2.000 estudantes. Foi distinguido com prémios de mérito académico, entre eles a Huawei Merit Scholarship e o primeiro lugar no maior hackathon universitário de Portugal. É sem dúvida um jovem visionário, inovador e inspirador. Edson, é um enorme prazer ter-te connosco e obrigado por estares aqui. Muito obrigado pelo convite, também pelos elogios. Fiquei um bocadinho sem jeito, mas é um prazer estar aqui convosco. Vamos começar a nossa entrevista tentando abordar alguns conceitos essenciais. Quando falamos de paz, de que estamos realmente a falar? É a ausência de guerra ou é algo mais profundo? É assim, eu acho que a paz não é só a ausência de guerra, mas é sobretudo a presença de justiça, igualdade entre as pessoas e também igualdade de oportunidades. Porque eu diria que a paz começa em cada pessoa e depois vai para as instituições e depois assim é que conseguimos tipo um todo. Porque não conseguimos ter paz se eu estou, por exemplo, em casa sempre a ter problemas, por exemplo, com a minha namorada. Então a paz começa de pequenas coisas e vai expandindo para fora. Porque para ter paz é necessário uma certa harmonia social, o respeito pela diferença dos outros. Eu diria que até é necessário relembrar a minha palavra favorita, que é a empatia. E o que é que seria a empatia para ti? A empatia é aquela coisa que é saber-me posicionar no lugar do outro e depois, a partir desse ângulo, perceber o contexto da pessoa, porque muitas vezes nós nos perdemos naquela coisa, temos uma interpretação do que é que a pessoa talvez precise, mas na verdade nem é realmente isso. Então acho que no mundo em que cada vez mais temos mais indiferença, temos mais pessoas a apontarem o dedo ao que as pessoas têm diferente, há necessidade de fazermos uma introspecção e percebemos que a vida é uma dádiva e há necessidade de preocuparmos mais com o que é essencial e com o bem-estar de todos, porque nós não conseguimos chegar à paz pessoal, nem à felicidade pessoal, se quem está ao nosso lado não estiver bem. E achas que em todos os países, ou melhor, achas que todos os líderes estão verdadeiramente interessados em alcançar a paz? Ou é muitas vezes uma narrativa conveniente? É assim, como político, ter discursos políticos promovendo a paz é fácil. Agora, pagar o preço que implica ter a paz, nem todos os políticos estão dispostos a aplicar a isso. Podemos usar um exemplo atual. Temos o Donald Trump, que estava praticamente a implorar que recebesse o Nobel da Paz por estar a tentar contribuir pela paz na faixa de Gaza, também na Ucrânia. Mas se formos ver nas pequenas políticas que ele vem implementando, não é contribuir pela paz. Podemos ver nos Estados Unidos hoje em dia, a comunidade imigrante não tem paz. Tens crianças, pais que vivem com medo até de levar os filhos à escola. Então,
os políticos muitas vezes usam isso mais para a questão de ter bónus políticos e não estão dispostos a pagar pela verdadeira paz. Passando também um bocadinho para outra vertente desta ODS, ela também acaba por falar de instituições eficazes e transparentes. A falta de confiança nas instituições é hoje uma das maiores ameaças à paz? Eu acredito que sim, porque quando as nossas instituições falham, estamos a abrir espaço para o populismo, para a desconfiança e para a desordem. Porque normalmente as pessoas precisam de uma referência e as instituições costumam ser o farol para que a sociedade consiga viver de forma equilibrada. Podemos dar o exemplo de instituições de justiça. Se as pessoas começam a desacreditar nas instituições que são responsáveis pela implantação e manutenção da justiça, as pessoas já não têm de quem temer ou então simplesmente entram num desacreditar que é perigoso. Porque podemos ver, no caso aqui em Portugal, no caso do Odair Muniz, tu tens a população teve um grau de revolta que teve um impacto na sociedade geral, que tivemos as manifestações com autocarros a serem queimados, com uma certa violência, o nível de manifestação que teve. Porquê? Porque uma certa comunidade foi demonstrar o desacreditar no poder judicial. Então, temos esses riscos. Hoje em dia temos também o discurso de ódio, temos o populismo, que é muito fruto do desacreditar dessas instituições. E como é que a tecnologia, que certamente tu conheces bem, pode contribuir para tornar as instituições mais justas e transparentes? É assim, a tecnologia nos trouxe acesso à informação, que é uma coisa que uns anos atrás não era da mesma forma. E esse acesso à informação nos permite consciencializar sobre diferentes temas. Só que há que ter um trabalho agora para simplificar e adaptar a forma como fazemos a informação verdadeira chegar às pessoas. Porque também temos a questão do fake news, que temos que balancear esses dois mundos. E depois também a tecnologia, por exemplo, a tecnologia da blockchain, que é a qual estou a trabalhar ultimamente, que nos consegue dar mais valias, tanto a nível de auditoria. Também temos a questão de tornar as informações públicas, facilitar o acesso da população às informações. Porque eu acho que só tendo uma sociedade consciente é que poderemos alcançar esses objetivos da OCDE 16. E a tecnologia acho que tem um papel muito importante, só que há que ter atenção a usar a tecnologia com propósito social e ético, não só utilizar a tecnologia. Seria possível falar-nos um bocado mais sobre esse projeto que acabaste de mencionar? Assim, o projeto que eu estou a trabalhar nesse momento tem a ver com fazer o traceability das cerejas. Existem as cerejas de fundão, então a ideia é ter um cadastro de todas as etapas do processo, desde da agricultura até a fase onde o produto chega ao supermercado. Então o cliente final ter acesso a todo tipo de informação, pesticidas e mais ou menos isso. Ok. Então acaba por ser possível comatar esse lado negro que pode ser que a tecnologia pode trazer relativamente à desinformação e à manipulação digital através de iniciativas como essa. Mudando novamente para um outro tópico que aborda a tolerância e a diferença e os choques que acabamos por ter entre estes mundos que nós vivemos, porque vivemos todos no mesmo planeta, mas certamente com perspectivas completamente diferentes. Qual é o papel da tolerância na construção da paz? A tolerância, eu diria que seria um dos elementos essenciais, porque no final do dia todos somos diferentes, viemos de realidades diferentes. Então há que saber respeitar as diferenças, porque é sendo tolerante e aceitando quem é diferente que conseguimos encontrar a paz. Porque se formos ver, a paz, nós podemos a paz é quando é no encontro com o diferente. Então essa necessidade de compreendermos que o diferente existe e por ser diferente não é diretamente mau, que não é uma relação proporcional, que há o caminho. Acho que tivemos grandes evoluções a nível social
a nível de tolerância e igualdade e empatia nas nossas sociedades, posso dizer, precisamente ocidentais, mas nos últimos anos, com a ascensão das forças da extrema-direita, temos vindo a ver as nossas sociedades a perderem, a tirarem a tolerância como um valor essencial para viver numa paz social. Ok, mas de que maneira é que nós conseguimos definir os limites da tolerância? Será realmente possível aceitar tudo, mesmo quando o outro acaba por negar direitos humanos básicos? É aí é que está. Mencionaste um termo importante, que são os direitos básicos de cada ser humano. Eu acho que é aí também que entra o limite da tolerância. Porque há que ter tolerância para o diferente, mas também há que ter coragem moral para confrontar esse limite que a tolerância tem. Porque o mau é o mau e o certo é o certo. Por vezes há momentos em que se tende a se normalizar coisas que não são corretas. Então há que haver um equilíbrio. Há que ter pessoas corajosas no seu tempo para combaterem coisas. Podemos dar o exemplo de Cabo Verde. Se Amílcar Cabral, na altura, não tivesse levantado contra o colonialismo que acontecia em Cabo Verde, que provocava fome, desigualdade social e todos os problemas que na altura existiam no país, hoje não tínhamos o Cabo Verde que hoje estamos a festejar, por exemplo, a nossa ida ao Mundial. Então temos de ser homens do nosso tempo e lutar contra as coisas, porque nem sempre o que é dito certo realmente é certo. Mas é exatamente aí que chegamos, porque, por exemplo, no Ocidente e no Oriente temos visões distintas de liberdade, justiça e até mesmo sobre a própria noção de paz. Como é que vamos conseguir efetivamente promover o diálogo entre visões tão diferentes sem cair na questão da imposição cultural? Eu acho que aqui realmente a cultura é o principal desafio, porque, como uma vez tinha lido, nós nascemos como uma esponja, mas depois é de acordo com as nossas vivências é que a esponja vai se moldando. Eu, por acaso, eu vivi durante 4 anos na China, que é um país onde o conceito de liberdade de expressão é totalmente diferente. Tu podes dizer tudo desde que não atinja o Partido Comunista, que controla aquilo. E também, a nível tecnológico, tudo que tu fazes na internet é controlado, é auditado pelo poder central. Enquanto que nós aqui no Ocidente, isso eram coisas que nunca iam ser aceitas. Só que, por exemplo, o que eu reparei lá, principalmente os estudantes dos Estados Unidos e da Europa, quando iam para lá, tinham muita dificuldade em adaptar. Porquê? Os europeus e as pessoas dos Estados Unidos têm a ideia de que eles são... eles é que sabem como é que deve ser. E eu via esses estudantes com dificuldade em adaptar a realidade do país. E não abertos a perceber porque é que as coisas eram assim naquele país. Porque acho que aqui, o exemplo que eu quero dar é para chegar ao ponto que, ao confrontarmos com algo diferente, antes de criticarmos e apontarmos o dedo, é bom perceber o historial, o porquê de ser assim. Porque compreendendo o porquê de ser assim, conseguimos perceber e construir um meio termo bom para os dois lados. Porque muitas vezes estamos a ficar presos no que nós achamos a nossa ideia do certo e depois, consequentemente, estamos a ultrapassar o limite do outro. Acho que é um bocado esse caminho que é a questão também da empatia, de colocar no lugar do outro e não só ver no teu espelho. Boa resposta. E pronto, não é dar graxa, mas tu és um jovem líder e certamente inspiras várias pessoas. E acreditas que a tua geração vê a paz de forma diferente das anteriores? Ou... É assim, o contexto. Isso vai ao encontro do início da conversa. Se formos ver os nossos avós que nasceram e cresceram antes da independência, tinham uma realidade diferente da nossa. Hoje vivemos num mundo cada vez mais globalizado. Hoje o que acontece nos Estados Unidos tem maior impacto na nossa vida, mesmo que não seja direto, mas só o facto de saber já te afeta de uma forma diferente. Então, acredito que nós temos uma visão diferente porque
É aquela coisa, podemos ver aqui o caso de Portugal. O que acontece na faixa de Gaza nos afeta porque temos a televisão sempre a transmitir aquela informação, então de uma certa forma atinge. Então, de certa forma, há tipo uma maior vontade da nossa parte de fazer alguma coisa para contribuir para isso. Eu, por exemplo, quando começou a guerra na Rússia, quando a Rússia atacou a Ucrânia, espero que não seja... É a minha interpretação dos fatos. Não, esteja à vontade. A TV, eu abria, era sempre a mesma notícia e começou a afetar-me, tipo, o meu estado de humor. Então, acho que nós jovens hoje em dia já preocupamos com mais coisas. E talvez também por causa disso que, por vezes, temos mais problemas psicológicos, de depressão e tal, porque temos muita informação. E é aquela coisa, não dá para termos paz se o nosso colega, o nosso irmão ao lado não estiver bem. Então, eu acho que é isso. Acho que os nossos antepassados estavam mais blindados do que acontecia nos outros pontos do globo. Ok. E acreditas que seja um bocado utópico acreditar que se alcance a paz, por exemplo, entre a Ucrânia e a Rússia e em casos mais dramáticos como na faixa de Gaza, entre Israel e a Palestina? Porque é possível notar que nas redes sociais há bastante este discurso de que sempre foi assim e sempre será. De que maneira é que realmente nós podemos efetivamente mudar as coisas? Isso é aquela questão de pagar o preço para alcançar a paz. Nem todos estão. Porque hoje, se formos ver a sociedade, temos pessoas que estão a lucrar com isso. E muitas vezes são essas instituições que precisam de dar um passo em frente. Porque se formos ver, os Estados Unidos podia facilmente conseguir parar um desses conflitos. Mas quem está a vender a maior parte dessas armas é os Estados Unidos. Ou seja, é uma questão de equilíbrio entre o interesse das nações e o interesse, e a preocupação com os outros Estados. Porque se formos ver a guerra que acontece na Ucrânia e na faixa de Gaza, são praticamente iguais em termos da essência. Sim. Mas se formos ver como é que os países europeus e os Estados Unidos intervêm, não são da mesma forma. E se formos ver, temos um país agressor e um país que é simplesmente massacrado. Então, eu não sei, a paz seria facilmente alcançável. Era os países que têm maior influência atuarem de forma efetiva. Mas não é o que acontece. Sim. Tenho aqui uma questão que acaba por ser mais específica, mas acredito que dá para ser aplicada também a todos. Qual é o papel que tu achas que nós, jovens africanos e da diáspora, temos na construção da sociedade, de sociedades mais justas e mais pacíficas? É assim, nós, na diáspora, temos a oportunidade de estar a conhecer realidades diferentes. E graças a Deus, podemos dizer que nós somos uma das primeiras gerações que tem mais acesso à informação, mais acesso a financiamento, mais acesso a conhecimento. E é a questão de nós, como diáspora, nós, como africanos, conseguirmos e também termos esse desejo de usar todos esses mecanismos que temos nas nossas mãos e fazê-lo e usá-lo em prol da África. Porque nós não podemos continuar a permitir que nos livros a África seja vista só pelo seu passado. Temos que ver a África como o futuro. Porque a África é o continente que tem a maior proporção de população jovem, ou seja, o futuro passa por África, mas nós não podemos permitir que os africanos em África vivam em condições não desejáveis, ao ponto de quererem sair e, quando saírem, não potencializarem o seu potencial. Porque podemos ver, temos muitos jovens, por vezes, aí a virem para a Europa, mas para trabalharem em trabalhos que os europeus não querem fazer. Então temos que repensar a África e temos que pensar que não podemos só pensar no salário no final do mês, mas temos que começar a querer mais. Porque há muito potencial em África, só que estamos a permitir que a história repita, que é, temos diamantes, temos ouro, mas nós não somos nós que estamos a transformar essas pedras preciosas. Acho que é um bocado isso que precisamos fazer para termos um futuro mais risonho e mais paz na África.
E de que maneira conseguimos fazer a ponte entre esse discurso diretamente aplicado à comunidade africana, mas também para os jovens, também aqui, especialmente em Portugal, porque cada vez mais notamos que há ondas migratórias em que realmente, infelizmente, não há condições aqui no país para estarmos. De que maneira conseguimos também deixar uma mensagem para os nossos colegas cá? Há duas formas de fazer. A Amílcar Cabral dizia que não se consegue cozinhar o arroz fora da panela. Sim. Ou seja, há necessidade de voltar para a África e contribuir também para o nosso desenvolvimento. Mas também, isso a Amílcar Cabral disse no seu tempo. Hoje em dia temos o presidente de Cabo Verde, o Dr. José Maria Neves. O discurso dele é: nós não temos de estar propriamente dito em África para contribuir para a África. Hoje em dia, com as tecnologias, podemos dar o nosso contributo independentemente de onde nós estamos. Podemos ter um médico a fazer a operação, por exemplo, dos Estados Unidos para Cabo Verde, ou então um engenheiro a dar aulas estando em Portugal, em Cabo Verde. Então, eu acho que hoje em dia o caminho passa pela força de vontade, porque formas de fazer há. Quem não quiser voltar para a África e contribuir diretamente, consegue facilmente contribuir. Posso dar o exemplo. Essa semana temos um conjunto de médicos e enfermeiros da comunidade dos Estados Unidos que foram para Cabo Verde e estão a fazer consultas, operações com a população. E também estão a transmitir o seu know-how para os médicos locais e também estão em contacto constante com as entidades governamentais para também haver uma melhoria no serviço de saúde em Cabo Verde. Então, há várias formas de contribuirmos para o desenvolvimento do nosso continente. Ok, muito obrigada. E olha, se tivesses de descrever para ti o que é a paz, qual seria... Como é que a imaginarias? Paz, para mim, seria, primeiro, a ausência de guerra, a consciência que para a resolução dos conflitos não é através da violência, maior empatia entre as pessoas, também termos uma sociedade onde as pessoas não são julgadas e nem preteridas ou escolhidas com base na sua cor de pele, nacionalidade, salário mensal. Porque, se formos ver, hoje em dia muitas pessoas são julgadas pela sua forma de vestir, pelo status que têm social. Acho que a paz passa um bocado por isso. Ver a pessoa e ver o ser humano, e não o que a pessoa representa. Ok. E tens alguma mensagem que gostarias de deixar para o pessoal? Eu diria que é mais paz, mais amor, mais empatia. Acho que estamos numa era em que fala-se muito de apontar o dedo ao outro. Eu por vezes faço o exercício de entrar nos comentários das notícias das principais televisões aqui em Portugal e eu nem sei por que continuo a fazer, porque é uma tristeza enorme. Vemos é que as pessoas estão frustradas e estão à procura de pessoas para descontar a sua frustração, o seu ódio. E temos visto, por exemplo, aqui em Portugal, muita falta de empatia. Essa semana eu estou extremamente triste porque tivemos a morte de uma grávida, mas não se fala da perda humana. Fala-se da imigração. Então, eu não sei. O rumo que estamos a levar é perigoso e acho que há que se puxar mais pelos valores que estamos a perder, porque se nós não fizermos isso, vamos continuar a ter crises da saúde mental, como estamos a ter muitos. Os nossos adolescentes estão cada vez mais traumatizados, temos a depressão, o número de suicídio a aumentar, e isso é um bocado por causa disso. Estamos tão focados em apontar o dedo ao outro que não estamos a tratar tipo do nosso coração. Por isso, mais paz, mais amor. Edson, muito obrigado por esta conversa tão rica e inspiradora. Falámos de tecnologia, justiça e de tolerância, mas sobretudo de esperança. Esperança de que é possível construir um mundo melhor, mais pacífico e justo, mesmo num cenário global tão complexo. Ouvir jovens como tu é certamente essencial, porque é nas novas gerações que reside a coragem de repensar o mundo e de o tornar mais humano. Obrigada por ter estado connosco, obrigada a quem nos acompanhou, e foi este o episódio de Questões que Importam, porque uma pergunta pode mudar tudo. Obrigada.
Ariel Patiense, diretora de produção. Beatriz Varela, apresentadora. Carolina Mesquita, operadora de câmara. Leonor Medeiros, operadora de câmara. Matilde Malhó, operadora de câmara. Raquel Assis, mistura de som.